Olá, estamos diante de mais um capítulo dessa jornada de Natal. Já falamos sobre várias coisas, mas ficou alguma coisa faltante aqui, né? Estamos conversando hoje a respeito daquele que seria o bom velhinho, olha só. E aí eu trouxe a dúvida, será que ele seria mesmo um bom velhinho ou um velho vilão? Vamos lá, vamos conhecer essa história, vem comigo que essa jornada de hoje tá dando o que falar. Nós vamos compreender a história do Papai Noel, né, em português, sobre várias fases, várias etapas. Eu quero te convidar a vir acompanhando uma jornada para se construir um Deus como é o Papai Noel, digamos, né? Ele realmente tem poderes atribuídos, uma pessoa que pode desafiar a gravidade, pode voar, não importa o seu porte físico, ele entra em todas as chaminés e ele também comparece nas casas, curioso, né? Curioso isso, ele comparece nas casas que não tem chaminé. Então, para criar um ser místico como esse, cheio de poderes, foi necessário uma mistura, uma verdade, né? Tem um pouco de verdade com um bocadinho de mentira, de ficção, criatividade e muitos anos, muito tempo e muita intenção financeira. Então, o processo aqui, ele foi longo, usou alguns elementos interessantes da sociedade para poder fazer dar certo, que é o desejo da sociedade por coisas boas, o desejo da humanidade por algo realmente bom, por um senso de justiça, uma série de coisas precisou ser trabalhada ao longo dos anos para que isso desse certo, né? Porque não é tudo que dá certo assim que as pessoas tentam colocar e a gente aceita, mas trouxe um caminho que a gente vai ver que pode ser a brecha para a gente poder trabalhar. Vamos lá comigo na construção desse personagem. Tudo começou com a história real de um cristão chamado Nicolas ou Nicolau, no ano de 270 depois de Cristo. Esta era uma atmosfera de grande perseguição da igreja. Esse homem tinha um ministério de misericórdia, ele também era um pastor. Então, ele sempre instruía os cristãos a respeito do conhecimento de Deus e também ele cuidava de abençoar financeiramente, né, com comida, roupas, uma série de coisas. Então, ele era uma pessoa que agia com uma grande capacidade de misericórdia, de graça, de amor. Era um envolvimento muito interessante. Então, aí a gente vê um cristão relevante. Como eu disse, ele chegou a ser preso, viveu uma série de perseguições, de restrições, né? Porque esse era o tempo bem antes da liberação que aconteceu lá com o imperador Constantino no ano de 313 depois de Cristo. Então, essa relevância toda fez com que, ao longo dos anos, a questão da igreja se tornar ali romana, né? Os cristãos viveram as suas verdades sendo absorvidas por pessoas que eram pagãs e houve essa grande mistura e ali, então, uma canonização. Nós vemos, então, esse cristão genuíno, que viveu uma vida cristã autêntica, ter se tornado uma pessoa com superpoderes e tudo mais. Então, ele se tornou o São Nicolau de Mira. Ele, então, é padroeiro da Rússia, da Grécia, Noruega e as cidades como Moscou, Amsterdã, e também se tornou o protetor dos marinheiros, né? Segundo contam aí a história, fala a respeito de um momento que ele estava no mar, uma grande adversidade, o mar estava revolto, então ele ora, faz a sua intercessão ao Senhor e Deus o abençoa com uma bonança, o mar se acalma, e então eles passam agora a entronizar, a adorar esse homem, e ele então tem no dia que se comemora o dia do São Nicolau de Mira, né? É o dia 6 de dezembro, que também é o dia da sua morte. Então aqui a gente tem algo que foi real e assim aconteceu. Aí agora começa uma outra figura. Essa figura
a seguir se chamava Father Christmas. Esse era uma figura mística, um desenho, era uma lenda, era algo que era contado sempre ali naquela fase ali próximo da data do Natal. Então surgiam contos, as famílias se reuniam para contar a respeito das boas obras desse senhor, que era um personagem que usava roupas verdes e vermelho. Nos Países Baixos, ele começou a ser chamado como Sinterklaas. Esse Father Christmas, então agora, por questões de línguas, ele se chama Sinterklaas. Se tornou muito conhecido na Holanda, e depois, com essa explanação, essa amplitude, né, comercial e uma série de situações, ele vai ser conhecido também em Nova York. E aí, gente, misturam os nomes de Santa Claus com o Saint Nicholas, que é essa questão do Santo Nicolas, o Nicolau, o Santo Nicolas, e aí, gente, uma mistura que já se tornou o Santa Claus, que é os mesmo que São Nicolau, que é o nome do Papai Noel em inglês. Pronto, já temos o nome, já entendemos como surgiu o nome, mas ainda, mesmo tendo o nome, a gente não tem toda essa aclamação ainda, essa fama, esse poder, e ele não é conhecido. O que foi que tornou ele conhecido? Para a gente chegar em esse pontapé inicial, que foi no ano de 1930, olha, gente, como que andou a coisa aqui, né? Nós vamos passar por algumas datas aqui e 2 pontos importantes aqui nós vamos ter. Um é de um escritor chamado Clement Clarke Moore. Esse homem, ele faz um poema chamado A Visit of the Saint Nicholas. Ele coloca já esse Saint Nicholas aqui como uma pessoa, uma figura mística. Primeiro era um elfo, ele escreve um poema. Nesse poema, ele dá muitas características para esse personagem místico. Então ele coloca um cachimbo, ele era um senhor fortinho, tinha um rosto arredondado, tinha um olhar carismático. Ele desce então pela a lareira, né, pela chaminé. Ele tinha essa questão de ter o trenó. Ele, no poema, ele vai trazer essa informação de que ele já sai da chaminé pulando no trenó, porque ele assovia. Então, os seus funcionários vêm trazendo esse trenó. Então, esse trenó voa. E quando ele vai voar, então ele grita que todos tenham um Feliz Natal. É um poema cheio de características importantes, mas esse é um poema, gente, que foi feito para as filhas dele. É um poema que tinha tudo para estar escondido, guardado. É uma coisa de historinha de papai para filhinha. Pronto. Guarda aí essa informação do poema, porque a gente agora vai acrescentar uma pessoa importante, que é um cartunista, o Thomas. Ele vai desenhar essa figura desse poema como um senhorzinho bem fortinho e vai ganhando forma daquilo que não existia nenhum desenho dele. O poema só tinha as características escritas. Esse cartunista vem e começa então e desenha, vai ganhando forma. Olha só como as coisas foram construídas, né? No ano de 1774, um jornal de Nova York, ele faz um artigo que ganhou fama, bem interessante. Gente, para quem não sabe, os Estados Unidos é formado por imigrantes desde a sua fundação, da sua origem, e são muitos imigrantes chegando de muitos lugares, e as pessoas vivem em harmonia aqui, as culturas são bem valorizadas, né? E aqui ganha uma certa fama uma matéria desse jornal falando sobre o costume das famílias holandesas que comemoravam o Natal, de uma certa forma fazendo menção àquela figura do Sinterklaas. Saímos então do ano de 1774 com essa publicação do jornal e vamos para o ano de 1820, quando a figura totalmente vestida de vermelho já aparece nas lojas. Olha só, motivação de vendas, conectando, né, a questão da publicidade. Uma pessoa bondosa, trazendo logo essa informação que já existia com esse Sinterklaas, esse holandês, que era essa figura do verdinho, com o vermelhinho, do poema. Essas informações todas começam a se misturar e, claro, com o nome lá daquele senhor Nicholas. Então, trazer essa figura de bondade e a motivação. Se você é
bom, compre um presente. Vamos trabalhar a questão do consumismo já em 1820. Pulamos então para 1886, foi quando ele foi apresentado pela primeira vez totalmente de vermelho. Aí ele já assume essa questão das barbas brancas, está totalmente vermelho e o personagem ganhando forma. Como a gente está acompanhando a criação desse personagem, vamos para 1890, onde o Exército da Salvação vestiu pela primeira vez homens de vermelhos, com baldes vermelhos também, na porta dos comércios, pedindo doações para o ministério. Para quem não conhece, o Exército da Salvação é um ministério que é uma ação filantrópica que vem a levantar recursos para abençoar pessoas que estão passando por situações difíceis, inclusive em diferentes nações. Ufa, respira, que agora eu vou pisar um pouquinho no freio, porque nós chegamos agora no ponto crucial. Porque até então, são situações que hoje a gente sabe que aconteceram, mas não eram relevantes. O que veio acontecer, que realmente essa figura começou a se tornar importante, aconteceu no ano de 1930. Para quem não conhece a história da Coca-Cola, eu vou te contar. A história da Coca-Cola, gente, começou com uma espécie de antídoto. Era um remédio farmacêutico, era algo que era para evitar problemas com gripe, aumentar a imunidade. Era um xarope. E aí, eles começaram a ter problemas com as vendas desse produto no inverno. Foi quando decidiram contratar um marqueteiro chamado Art Lee. Esse, por sua vez, um homem ousado, né? Ele contratou uma pessoa que pudesse ajudá-lo com uma pintura, porque ele foi resgatar lá naquele poema do Clement Clarke Moore, ele foi trazer também informações do Father Christmas, ele foi buscar uma série de situações. Lembra daquele cartunista que já tinha feito um desenho do Papai Noel, mais fofinho, gordinho? Então, ele contratou um homem chamado Randall Sandblom. Esse homem, então, consegue desenhar, trazer essa figura desse homem. Então, agora, amigável, caloroso, uma pessoa que transmitia assim uma certa bondade, confiança, né? Ele desenha esse homem com a garrafa de Coca-Cola na mão e começa então a deslanchar nas vendas. Ele melhora as vendas da Coca-Cola e todos os anos, desde então, a Coca-Cola capricha na propaganda, utilizando essa imagem desse bom velhinho todo final de ano no mundo inteiro, seja um país cristão ou não, está sempre aderindo ali essa figura. Entendeu? Como que surgem os deuses, os falsos deuses? Pois são criados e nada são. Nós estamos agora então diante de uma figura que nada tem a ver com Jesus. Nada tem a ver com o Filho do Deus vivo que se entregou por nós, que se sacrificou no nosso lugar, que pagou o preço da nossa liberdade. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão a respeito disso. O quão contraditório isso é. Toda a menção aqui que eu fiz de como todo esse contexto, né, foi gerado, esse homem, essa imagem, e o quanto ele vem para roubar, exatamente, roubar esse momento que nós estamos tendo de fazer menção do nome de Jesus. Entende o tamanho da nossa responsabilidade? E agora, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Eu tenho uma proposta para você. Vem comigo. E agora, o que fazer com todas essas informações? Se nós saímos de casa, andamos um pouquinho pela rua ou só ligamos a televisão, pegamos o celular, temos contato com o mundo, estamos diante do Papai Noel. Todo mundo veste roupa de Papai Noel, canta a música de Papai Noel, tem um gorrinho de Papai Noel, e aí estamos diante de uma cegueira geral. E agora, como se comportar? Uma questão ética guarda o seu coração e se mantenha em amor. Essa é uma super dica, porque se você olhar para todos como se todos fossem as pessoas que
usaram todos esses artifícios para poder criar esse personagem, você vai estar sendo muito injusto, porque essa pessoa que você está vendo com esse gorro de Papai Noel, com essa roupa de Papai Noel, talvez nem saiba nem 1% da história, não entende nada, só recebeu a informação e a atribuição de uma pessoa bondosa. Ela está fazendo algo que, de acordo com o coração dela, é agir com bondade, com amor, com justiça. Talvez esse seja o melhor momento do ano para ela, onde ela está manifestando amor. Então, eu te convido a, de maneira alguma, condenar essa pessoa, ter alguma diferença com ela. Se verdadeiramente o amor de Deus está em você, você vai conseguir relevar esse aspecto físico e esse lapso de ignorância. Mas a questão é que você também acaba tendo uma oportunidade de poder conversar. A começar com a sua família, seus filhos, seus parentes próximos, pessoas que você sabe que seria essa questão dessa amplitude de ser ouvido, né? Você pode conversar com gentileza, com humildade e falar, você sabe como que começou essa história? E aí você conta a verdadeira história do Senhor Nicolas, desse irmão, desse pastor, desse cristão autêntico. Tem muita informação sobre ele na internet, você pode começar por aí. E aí, uma vez que você tem a atenção das pessoas, assim como eu fiz com você, você pode contar mais informações, falar a respeito dessa grande empresa, né, de refrigerantes e trazer sobre essa questão do marketing, do consumismo. Então, todas essas atribuições, né, feitas por puro mercado. Mas eu também tenho uma observação a ser feita. Nós sabemos também que nessa época do ano, né, onde muita gente está, praticamente todo mundo com esse uniforme, gente. A roupa do Papai Noel é conhecida. A pessoa que está vestida nela, não. Então, é uma atenção também que você pode ter. Você que já é uma pessoa mais lúcida, mais envolvida aí com conhecimento, fique atento, né? Não permita, não facilite as coisas para que pessoas ruins possam estar vestidas, travestidas de uma certa bondade, que estejam nessas roupas. Eu sei que esse é outro assunto, mas eu não podia deixar essa oportunidade e falar a respeito disso. O mundo é mau e caminha cada vez mais para um abismo profundo. E nós estamos aqui, somos luz deste mundo. Então, se você está envolvido de uma certa forma com crianças, com manifestações de caridade, bondade, lembre-se disso. Fique atento a essas posturas dessas pessoas que estão vestidas de bondade na figura de Papai Noel. Uma outra abordagem que eu quero fazer com você é a respeito de conviver com as crianças, com filhos, sobrinhos, netos, pessoas, né, que estão próximas a vocês, até mesmo mais velhas, com todo esse amor, mas trazer informação correta. E agora eu quero oficializar uma missão a você, para que você possa buscar do Senhor a sabedoria, o discernimento de Deus, para poder trazer de volta aquilo que um dia foi resgatado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Uma festa que um dia foi pagã e aí ela foi trazida para a luz e agora ela está sendo levada novamente para o mundo, para dispersões, para o consumismo, para Mamon e entre outras interpretações. Eu quero te convidar agora, a partir desse momento que esse conhecimento chegou até você, eu quero te desafiar a tomar para si como responsabilidade, orar a começar da sua família, as pessoas ao seu redor, sua igreja. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as igrejas estarem com o Papai Noel mesmo dentro da igreja. Ele aparece em figuras nos teatros, porque eles fazem uma menção muito direta com o santo, né? O Senhor Nicolas aí, mas o canonizado. Então, é estranho, é confuso, mas eu quero te convidar a você buscar do Senhor, interceder ao Pai, clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que falarmos com Deus sobre isso, expormos a situação real, é o primeiro passo para essa grande mudança, para essa grande transformação que é tão necessária.
Segundo momento é ter essa consciência clara para com os seus familiares, não demonizar a figura e fazer com que os seus filhos tenham pavor, né, das pessoas, mas que os seus filhos tenham amor pelas pessoas, porque de fato não tem esse conhecimento que eu e você agora temos e que também os seus filhos terão, né, o mesmo desafio que eu fiz com você, mas que vocês possam fazer total diferença. Realmente, como eu disse no último áudio, ser o primeiro a convidar os parentes para a comemoração do Natal e dar o dom. E realmente fazer uma festa com os reais simbolismos, trazendo à memória aquilo que realmente é real, é existencial. Eu quero te convidar a organizar um momento de adoração ao Deus vivo, que vocês possam, na noite de Natal, ter esse momento de cantar, de entronizar louvores ao Senhor e se liberar para viver coisas poderosas, como, por exemplo, você pode pré-avisar alguns parentes a respeito de um momento de oferta, para vocês ofertarem na vida de algumas pessoas da própria família, que vocês possam viver coisas inusitadas. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou, porque Ele é um rei e Ele tem um reino e você faz parte desse reino e Ele é Deus soberano e ao mesmo tempo Emmanuel presente, poderoso e capaz de trazer revelações, instruções a você de como proceder nessa noite. Que Deus abençoe você, que você possa ser um luminar, realmente a luz do mundo, brilhando Jesus em meio a tantas trevas, a tanta escuridão, que o mundo possa ver amor em você e não religiosidade. Que Deus te abençoe e até o nosso último vídeo, que você terá acesso amanhã. Transmita Jesus, seja cheio da paz que só Ele tem para te dar. Deus te abençoe.